Então, boa noite aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aí. A gente vai falar hoje um pouco sobre a questão das crenças limitantes, né? Será que a gente consegue se libertar das questões das crenças limitantes? Será que esses padrões que a gente vem criando ao longo, né, da nossa infância, depois da vida adulta, será que é fácil sair desse caminho? Né? Por que será que muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim: ah, felicidade de pobre dura pouco, ah, isso não é pra mim, ah, só tem sorte quem é filho de rico mesmo, já fez, já, né, nasci pobre, vou morrer pobre. Então a gente vai entender um pouquinho dessas crenças. Por que essas crenças, quando a gente faz disso uma verdade absoluta, por que ela nos limita a progredir, né? Por que ela nos limita a levar ao sucesso, nos permite que às vezes a gente não consiga chegar a determinado sucesso? Porque a grande maioria das vezes as crenças limitantes, elas são sabotadoras, né? Então a gente vai entender muito sobre isso hoje, essa questão da sabotagem, né, da crença limitante. Por que às vezes a gente fica na pergunta e não na resposta? Por que a gente, ao invés da gente ficar muito tempo fazendo questionamentos na nossa cabeça, por que a gente já não vai atrás de determinada resposta? Porque a gente já foi tão limitado àquilo, né? Por que a gente vive tão dentro da caixinha e não fora da caixinha? Né? Eu vou começar aqui com vocês já falando, dando um exemplo, tá? Quando eu era mais nova, eu tinha amizade com uma menina e ela tinha uma crença, ela veio de um padrão, né? Ela veio de uma crença em que a mãe dela tinha uma visão de que a traição de que o pai fazia lá na época, na questão dela, né, de sair, de gastar, de trazer. Então, ela tinha essa questão, então ela fazia com que a filha entendesse assim na época. Ela era uma pessoa, né, na época tinha um cunho evangélico, então o que ela acreditava? Que não, ela meio que deixava meio obscuro isso para ela, mas ela entendia que não tinha importância do marido ter essa traição nela, desde que ele voltasse para casa, ela seguisse um padrão da vida dela. Porque ela teve aquilo criado como crença de que ela não poderia desfazer a família dela. E, consequentemente, isso foi herdado para minha amiga também. A gente conversava-se muito e eu cansei de ver, várias vezes presenciei a mãe dela falando isso. Essa questão de, não importa, mulher tem que ficar em casa mesmo, não importa. O homem pode sair, o homem pode fazer, mas a mulher tem que ficar. A gente não pode deixar, não pode se separar, não pode permitir que o inimigo chegue, não pode permitir que o lar se desfaça. Ou seja, ela tinha esse padrão da crença dela. Então aquilo foi colocado ao longo. Então automaticamente minha amiga, quando se casou, numa época que a gente se encontrou depois num tempo, no ginásio, depois, né, no ensino médio, ela também tinha um namoro assim e ela casou com esse mesmo padrão. Ela tinha isso em mente, de que ela não podia desfazer a família e ela teve esse padrão por muito tempo. Ela poderia ter encarado isso de uma outra forma, mas na consciência dela, por criações de padrão, o que ela levou? A crença limitante dela, que ela não poderia se desfazer daquilo, ela não poderia criar nem se desfazer daquela crença, nem criar um novo caminho. E como a gente fala, aí tá tudo bem desde que fique leve para a pessoa, né? É o que eu sempre falo. Se aquilo vai ficar leve para você, se não tá te afetando, não tá te atrapalhando, não tem problema nenhum. O que a gente busca é sempre melhorar, é o que não tá fazendo bem pra gente, é quando não
não está refletindo na vida como algo prazeroso. Quando começa a cair na vida da gente muito questionamento, isso daqui não é pra mim, isso daqui é porque a gente sentiu que ali não é o nosso lugar, que aquilo não nos cabe mais, né? Então isso é um exemplo de crença que as pessoas podem carregar por longos tempo, né? Sejam muito bem-vindos aí, eu vou abrir aqui um pouquinho para dar boa noite de novo, o pessoal que acabou de entrar. E aí, pessoal, vocês têm essa questão de crença? Alguém carrega aí algum tipo de crença? Já, pra gente já ir começando a falando dos conteúdos aí da crença. Vamos colocando aí, se vocês tiverem essa questão de crença, pode colocar que tipo que é a sua, né? A gente até colocou uma enquete, uma caixinha no post, e a gente tinha visto que o que mais colocou, o pessoal colocou é que é a questão da felicidade, né? Que é essa a felicidade dura pouco, né? Felicidade de pobre dura pouco. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas questões, né? Então vamos lá. Vamos entrar nessa parte agora da gente colocar aqui para vocês. Podem ir colocando aí no chat, se vocês tiverem aí a questão de crença, se quiserem falar alguma coisa sobre as crenças, podem ir falando aí, pessoal. Então vamos lá. A crença, como a gente falou, ela é uma verdade absoluta, né? É aquilo que a gente vem ao longo da infância colocando na nossa mente como uma verdade absoluta. Então a gente vem criando essas questões de padrões e vem trazendo. Só que geralmente isso acontece porque também a gente quer fazer parte de um determinado grupo, quer pertencer, quer ter o acolhimento, quer ter aquela parte da base afetiva numa determinada tribo que a gente fala, né? Então, geralmente, as crenças fazem com que a gente também se mostre aceitando aquilo que as pessoas nos colocam como pai, mãe, o professor da escola ou algum líder religioso, porque de uma certa forma a gente quer se sentir o quê? Aceito, né? A gente quer ter o quê? A gente quer ter, se sentir amado por aquele pessoal ali, a gente quer se sentir bem visto, né? Então, muitas vezes a crença limitante, ela tem muito disso. Eu aceito que aquela pessoa, que aquele pessoal tá falando ali, justamente por questão disso. Porque eu quero o quê? Eu quero ser aceito, eu quero ser bem visto, eu quero ser acolhido por aquele pessoal. Tá? Então, quando a gente está falando de crença, vamos dar um exemplo aqui, quando a gente está falando dessa questão aqui, vamos supor, deixa eu só mexer aqui que tá subindo aqui pra mim toda hora, rapidinho. Quando a gente está falando aqui de crença, quando a gente está falando dessa questão de verdade absoluta, quando a gente vê uma pessoa que não recebe amor na infância, né? Então ela é uma pessoa que não foi muito amada, ela sempre foi tratada de forma mais ríspida, de forma mais bruta, não recebia tanto carinho, tanto amor. Então ela cresceu num lar onde ela foi tratada com uma certa rigidez. Quando ela cresce, ela sente que para poder ter determinado afeto das pessoas, carinho, o que ela precisa? Ela precisa se sentir inferior, ela precisa se inferiorizar para caber no mundo do outro. Então, muitas vezes isso acontece, as pessoas se inferiorizam para caber no mundo do outro. Isso acontece às vezes nas amizades, acontece muito nas questões de relacionamentos, né? Quantas vezes a gente não percebe isso em relacionamentos, né? A pessoa se inferiorizando para caber no mundo do outro. Por quê? Porque ela não se acha merecedora. Porque a vida inteira dela, ela foi criada nesse sistema de que a resposta que ela tinha era mais de forma ríspida, em que para poder receber ela tinha que
abaixar mais a cabeça para poder, ela tinha que se inferiorizar mais para poder caber no mundo do outro. Então, quando a gente fala dessa questão do amor, do merecimento, dessa crença de merecimento, essa é a resposta que a pessoa teve da vida toda, né? Então, automaticamente, ela cresce essa pessoa com aquele aprendizado de que ela não merece o amor do outro. Então, quando a relação vem para ela uma relação tóxica, ou quando ela às vezes está numa amizade ou num trabalho que mesmo ela não estando feliz, ela fique, porque ela acha que tá bom para ela, aquilo é suficiente, foi o padrão que ela criou, né? Foi aquilo, a resposta que ela recebeu durante anos daquele determinado assunto, né? Então, faz com que ela acredite que aquela crença seja uma verdade absoluta, que para ela tem que viver na escassez daquilo, naquela escassez de sentimento, né? Para poder estar com o outro. E o que acontece? Isso vem de uma forma inconsciente nas pessoas, né? Como a gente sempre fala. As pessoas sentem isso de forma muito inconsciente, né? Elas vão se adequando. Porque, imagina, a vida inteira ela foi criada daquela frequência, se sentindo inferior, ou mal amada, ou recebendo pouco afeto, né? Ou às vezes, igual a gente fala, ou às vezes numa relação onde ela via o pai e a mãe tendo traição, então aquilo para ela sempre foi muito comum, então ela criou aquele caminho. Então, quando você cria aquele caminho, que é o que eu falo, a crença limitante, ela é um caminho que você coloca ali, uma estradinha que você faz para você desviar dela e criar um hábito novo, que é o que eu falo, é o hábito novo. Você não vai conseguir eliminar aquele caminho que você já percorreu, já fez do antigo, né? Mas você precisa começar a fazer um caminho novo. Então, existem formas de você conseguir ir mudando, reprogramando a sua mente para aquilo ali que você passou? Sim, você consegue. É como se você... Existe aquela estrada que eu igual falei, a estrada velha, e tem uma estrada que você vai começar a seguir por aqui, por esse novo caminho. Não dá para você eliminar essa estrada, mas sim seguir por esse novo caminho, né? Para continuar nessa sua jornada. Então, você vai criar o hábito de vir por este caminho, né? É criar novos hábitos, vir por este caminho, porque é onde seu inconsciente vai começar a criar aquela atitude de, opa, essa ação aqui tá me fazendo bem. Lembra que eu falei nas outras lives que o cérebro ele não gosta de gastar energia? Então ele vai por onde já tá mais fácil. Então, quando a gente está falando aí dessa questão de crença, é exatamente isso. Já está criado, já está colocado. Para você poder mudar isso daí, tem que se fazer um novo caminho. Não dá para você destruir o caminho que você já tinha, mas dá para você fazer um novo caminho, tá? Quando a gente está falando disso também, a gente fala da questão da crença da incapacidade, aquela questão de que as pessoas ficam falando, comparando uma com a outra, coloca, tá vendo? Olha, tá vendo seu irmão sai muito melhor que você. É esse tipo de crença que você recebe na infância faz com que automaticamente você cresça aquele adulto incapaz. E como que você vai mudando, reprogramando a sua mente para isso? Se você foi anos colocado à prova de que você era incapaz de fazer determinada função, como você vai mudar esse padrão? Como que você vai reprogramar a sua mente para isso? Você vai começar a fazer palavras de afirmação sabendo da sua condição de que você sim, você é capaz. Lembra do que a gente falou? Que às vezes a gente olha uma determinada pessoa e fala, nossa, fulano conseguiu. Porque a gente não tem noção de que a gente consegue. Quando a gente consegue ter noção daquilo que a gente é capaz e a gente deixa de ter meio que a inveja e falar, opa, eu consigo sim. Você consegue, começa a confiar em si, você começa a ter essa questão da autoconfiança e começa a colocar em prática esse novo caminho,
né? Então você consegue mudar? Consegue. Você consegue mostrar que você é capaz? Sim. Então aí você começa a tirar aquela crença que as pessoas falaram que você não era capaz, de que você, quando a gente é criança, às vezes o pai da gente fala assim, o pai e a mãe, nossa, que menino burro, não acredito que você não acertou isso de novo. Perguntei isso várias vezes, você não tá prestando atenção. Porque a gente tem essa mania, né, de ouvir o que os pais falam, a gente absorve, fica no inconsciente, por mais que naquela hora a gente ache que aquilo não foi nada, mas a gente cresceu entendendo que a gente não era capaz de fazer aquilo, né? Então, para desmistificar, para descriar isso daí e reprogramar a sua mente, você tem que começar no seu autoconhecimento, já colocando isso para você. Opa, isso daqui eu consigo sim. Eu consigo mudar isso daqui. Com certeza, eu vou. Só que essa palavra de afirmação tem que virar um hábito. Essa sua credibilidade em você tem que virar um hábito, né? Para você não cair na descrença de falar assim, ai, mas será que eu consigo? Porque é normal, gente, todo mundo tem, né? Todas as vezes que vamos tentar alguma coisa nova, a gente pergunta. Porque o novo causa medo. Então a gente fala, ai, será que eu consigo? Mas é o treino pro caminho do sucesso que faz a gente entender melhor. Opa, eu consigo sim. Quando a gente coloca em prática a crença limitante pro lado negativo, ai, não consigo. Ai, eu sou péssima nisso. Ai, não, já sou muito velha para isso. Imagina, não vou tentar. Não, voltar a estudar? Você é doida. Não, não vou. Quem falou que tem idade para isso? Eu tive um chefe meu que ele voltou a fazer faculdade de Direito, ele estava com 63 anos. Eu achei aquilo o máximo. O máximo, era um sonho dele. Então, gente, era o máximo. Então, assim, eu acho que você tem que, a cada dia, acreditar em você. Você está acreditando em você, no seu potencial? Porque é assim que você vai tirando as crenças limitantes do seu caminho, tá? É sobre isso, é sobre tirar, porque a gente generaliza. Outra coisa da crença limitante que a gente tem mania de fazer com frequência é quando a gente fala em relação a homem e mulher. Ah, homem e mulher é tudo igual. Então, se você criou aquela crença, você é aquela pessoa de falar assim, vamos supor, eu vou dar um exemplo, né? Ai, homem é tudo igual, homem não presta, homem trai, homem é safado. Se você criou já essa crença limitante, quando você entrar na relação sem profundidade, né, sem se entregar, você acha que aquela relação vai prosperar? Aquela relação vai ter sucesso? Se você já entrou falando que homem e mulher é tudo igual? Não, porque você colocou a crença limitante, já diz, ela é limitada, né? Então você já limitou que homem é tudo igual. Aí você já entrou naquela questão de que é tudo igual. E se você entrou falando que é tudo igual, essa outra pessoa que você acabou de conhecer, que às vezes não é igual ao anterior, né? Que você teve, né, a sorte, você pediu certinho, Deus te deu a pessoa certa. Só que aí você fica colocando, né, aquela questão, ah, mas não sei, ele pode me trair, aí você fica possessiva, você pode virar uma pessoa estúpida, ou você vai começar a ter um relacionamento que não é saudável, vira um relacionamento tóxico. Aí a tendência é as pessoas se separarem ou virar aquele relacionamento de um para outro abusivo. Então, se você coloca essa crença limitante, você acha que isso vai prosperar? Não. Então, você já tem que começar a desfazer essa crença limitante. Opa, peraí. Homem e mulher não é tudo igual. Lembra? Somos seres únicos, cada um com a sua essência, né? Eu tenho minha índole, eu sou a Vivian, assim, assado, tenho meus defeitos, minhas qualidades.
fulano, João, Beltrano, eles são do jeito deles, têm a essência, a qualidade deles. Então não dá pra gente ficar colocando todo mundo no mesmo saco, sabe? Falar, ai, todo mundo é farinha do mesmo saco. Não, peraí. A gente precisa começar a quebrar essa crença, porque é assim que a gente vai mudando o caminho. A gente tá com o hábito de falar e a gente muito pelo que as pessoas falam, né? A gente pra embalar, lembra que eu também falei na outra live, quando a gente falou da reclamação? A gente já emenda um assunto reclamando. Então, quando a gente vai fazer lá numa crença, a gente vai entrar pra falar de uma pessoa, a gente já tá o quê? Reclamando, falando que aquela pessoa, ai, não sei, homem é tudo igual, ai, mulher também é tudo igual, ai, essas mulheres se vulgarizando. Opa, peraí, não é todo mundo assim. E outra, cada um tem seu ponto de vista. Se a pessoa tá com a sua autoestima elevada e ela gosta, ótimo, é bom pra ela, isso é dela. Cada um tem a sua essência. Eu fiz um vídeo e aí eu recebi depois no direct uma pessoa me respondendo, ela falou, nossa, adorei isso daí. Cada um sabe exatamente o fardo que carrega, mas é muito fácil apontar o dedo pro outro. Sim, mas a gente não pode esquecer que quando a gente aponta pro outro, tem 3 aqui, ó, 4, bem dizer, quase abundados aqui pra gente, ó. Tá apontando pro outro. Então, você não pode esquecer disso, né? Se você quer deixar a crença limitante de lado, você tem que começar a observar as coisas que você também fala. Porque tudo que você fala, você atrai, né? Ai, Vivian, uma pessoa falou pra mim assim, ai, Vivian, ai, não é bem assim, não é muito. Porque se você começa a andar com aquela pessoa negativa, você começa a atrair coisas negativas. Começa a andar com uma pessoa que gosta de rir muito, falar, você começa a se sentir mais bem-humorada. Você começa a sentir um bem-estar na sua vida. Começa a andar com pessoas que só falam mal dos outros. Você começa a falar mal dos outros junto. O ser humano é assim, ele cai no automático, né? E quando a gente vai falar também, né, dessa questão da prosperidade, tem muito disso. Mas antes de eu entrar aqui na questão da prosperidade, eu vi que foi entrando um pessoal aí. Eu vou dar uma pausinha. Minha garganta tá ó, seca. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Patrícia. Eu vi que foi entrando um pessoal aqui, ó. Tiago, Priscila, Salatiel, a Nilza. Pessoal, boa noite. Vai colocando aí pra mim. Coloca aí pra mim qual é a crença de vocês, se vocês também já passaram por isso. Essa questão aí da gente colocar exatamente a gente falando o que o outro fala, essa questão de homem é tudo igual. Vamos colocando. Coloquem aí pra mim, vamos interagir. Pra me conhecer um pouquinho mais de vocês, gente. Essa questão de crenças limitantes aí. Coloca aí pra mim, Patrícia. O que você tem a dizer dessa questão de crenças? Coloquem aí. Ai, a do dinheiro. Eu vou falar agora, Bru. Ai, gente, essa do dinheiro é muito boa. E você sabe que muita gente fala, né? E é o que eu acabei de falar, a gente tem essa mania. É da prosperidade, né? É a crença da prosperidade, a gente achar que dinheiro ou dinheiro não nasce em árvore, eu nasci pobre e vou morrer pobre, né? Exatamente, Patrícia, não podemos apontar todos os relacionamentos para não ser igual. Sim, por quê, né? Vai colocando aí, gente, vamos interagindo. Por quê? Porque a gente acaba... Lembra que eu falei agora? Todo mundo é farinha do mesmo saco, né?
algumas pessoas sim têm a índole muito parecida, mas nem todo mundo. Então a gente tem mania de colocar essa crença limitante, mas muitas vezes porque a gente criou essa verdade absoluta na cabeça, né? De que, se vamos supor, por exemplo, quem nunca, né, foi traído, alguma coisa assim. Se a pessoa foi traída, a vida inteira ela vai ficar colocando esse peso. Ela vai ficar falando, homem não presta, ou mulher não presta, todo mundo trai. Ou se a pessoa, né, tem um chefe que não é legal. Chefe é tudo igual, só pensa neles. É exatamente isso, as pessoas vão colocando essa questão, né? É aquilo que elas vão apontando para elas, né? Que elas vão criando, o que eu falei, a vida inteira vai virando uma verdade absoluta na cabeça. E não é bem assim, né? A Cícera, boa noite. Outra crença que todo mundo tem colocado muito, né? Que é o que a gente vai falar agora na prosperidade, Bru. É quando a gente tá falando do dinheiro, né? Então, quando a gente, existem essa questão, existem questões, aliás, né, da crença da prosperidade. Então, quando a gente fala do dinheiro não dá em árvore, eu nasci pobre, vou morrer pobre, sabe? Quando a pessoa coloca assim, eu tinha até anotado aqui, ricos, é só rico que consegue entrar na faculdade do estado, sabe, essas coisas assim. Pobre não tem que estudar, pobre tem que trabalhar, essas coisas assim, essas vibrações. Então, o que acontece? Quando a gente está falando nessa questão da crença da prosperidade, vamos começar nessa parte aqui. Quando a gente fala assim, pobre nasceu pobre, vai morrer pobre. Quando a gente fala isso, olha como a gente está se limitando, né? A gente já está colocando um limite na nossa vida, de que nada pra frente da gente, nenhum outro caminho a gente vai poder trilhar, porque nasceu pobre e vai morrer pobre. Ou essa questão de que muitas pessoas colocam, eu falo porque eu também já falei isso para minhas filhas, mas eu já falei, dinheiro não dá em árvore. Muito tempo atrás eu falei isso. Mas quem nunca, gente? Por favor, quem nunca falou isso? Dinheiro não dá em árvore. Ou, antes pingado que faltar. Todas essas crenças limitantes. Ou, igual esse. Pobre não tem que trabalhar. Pobre não tem que estudar, tem que trabalhar. Todas essas crenças limitantes são crenças de vibração de escassez. É aquela vibração assim da falta, né? Da mediocridade, de que aquilo não pode, né? O antes pingar do que faltar, né, Bruna? É a clássica. Por quê? As pessoas entendem que é assim. Se tá entrando, a gente não pode deixar de jeito nenhum isso aqui, essa fonte acabar. Então você se limitou àquilo. Então você não tá abrindo espaço para ser um ser próspero, para você receber de Deus, para você receber do universo, outras coisas que você possa vir para sua vida, né? Quando a gente fala que, pobre não tem que estudar, tem que trabalhar. Quando um pai e uma mãe fala isso, quando a pessoa tá, não vai fazer faculdade, hoje em dia é mais difícil, né? Mas antigamente se falava muito isso. Já tá limitado aquilo, porque queria dinheiro, né? Falava-se que aquele pouquinho que entrava tava ótimo. Outra crença que as pessoas tinham. A pessoa, o pobre, ele investe na poupança. Você vê, por mais que as pessoas tenham aquela questão que agora tá mostrando na internet, na televisão, os investimentos aí que dá pra investir no Tesouro Direto, no CDB, não sei onde, porque eu não entendo muito de finanças, mas assim, você percebe que a clássica ainda é do pobre, é da poupança. Porque a gente tem medo da perda. Então a gente foi criado na vibração da escassez. Então, quando a gente fala
crença da prosperidade, que a gente não abre para o novo entrar, a gente está muito limitado e a gente fica limitado a dinheiro. A gente não permite que coisas novas entrem. Vamos supor, lembra que eu falei também do entre dar e receber? Que eu até falei, a gente esquece que a gente pode doar e também pode receber do outro. Olha, eu coloquei aquele negócio da doação, né? Do que a sacola que eu separei, das roupas que eu tinha, que eu falei, gente, eu também fiz o fluxo aqui em casa, porque eu odeio arrumar guarda-roupa, né? Mas eu fiz o fluxo aqui em casa, tirei as roupas que eu queria doar. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de gente que falou, poxa, Vivian, se você puder, me dá um toque, eu passo aí pra pegar. Olha, Vivian, me fala, porque eu tô precisando de blusa de frio. Olha, Vivian, eu conheço o fulano. Então, assim, é o fluxo de dar e receber. E olha que bacana. Eu não sei se a Paty ainda tá aí. Uma amiga minha. Paty, se você estiver aí, dá um oi. E você vê, eu doei um monte de roupa. Aí a Paty, ela escreveu assim pra mim, uma amiga minha. Amiga, a minha mãe fez um poncho pra você, super bonito, tal. Então, isso é prosperidade. Isso é prosperidade também. Isso é você abrir para o fluxo de dar e receber e é quebrar a crença limitante de que é só com dinheiro e é vibrar na escassez. Quando você recebe algo de alguém, também é prosperidade. A gente tem que começar a enxergar isso com outros olhos. Quando alguém te convida, vamos almoçar? Eu pago. Isso também é prosperidade. Tá? Quando alguém fala, olha, tá vendo isso daqui? Eu lembrei de você. Olha, isso daqui, é uma coisa muito bacana. Olha, eu falo que livro é uma prosperidade gigantesca, gente. Porque livro, além de trazer conhecimento para você, é um bem que eu guardo muito grande, eu adoro. Então, assim, tudo isso gera, né, prosperidade e quebra esse fluxo da escassez, né? Então, é muito automático isso daí. Eu tive uma outra interagente que ela veio uma vez fazer terapia comigo e assim, ela veio e ela falou assim, olha, Vivian, ela fez transferiu lá, fez o Pix pra mim e tal, não sei o que. Ela falou assim, mas eu senti tanta vontade de trazer esse bolo pra você. Ai, gente, ela me trouxe um bolo de cenoura com chocolate, eu adoro. Então, assim, isso também é prosperidade, é você abrir e quebrar essa coisa da crença limitante. Outra coisa que você precisa entender, que quando você está falando dessa questão da crença limitante, você precisa ser um pouco mais ousado. Se você acredita nas suas, nas suas aptidões, nas coisas que você é capaz, por que você não dá um passo adiante para montar alguma coisa? Porque as pessoas te falaram que é melhor pingar do que faltar? Se você é uma pessoa que acredita que é muito boa no amor, por que você não vai e começa a trabalhar como voluntária algumas horinhas em alguma casa que precisa de doação, de amor, de doação, da sua prestação de serviço? Isso tudo cai no fluxo de quebrar a sua crença limitante. O fluxo da crença limitante, ele tá aí, ó. É no entrar, no dar e receber. Se você coloca na sua cabeça que você vibra na escassez, que só pessoas ricas prosperam, que só quem tem muito dinheiro pode investir, nossa, só quem tem muito dinheiro pode investir, aí você tá fadada a ficar onde você tá mesmo, né? Então isso acontece com muita frequência com as pessoas, né? Que é a gente vibrar na escassez, no não merecimento, achar que aquilo não é pra gente. Nossa, carro de luxo, carro do ano. Não, imagina, isso não é pra mim. Nem queria, nem... Qualquer carrinho velho. Você já tá se limitando que qualquer carrinho velho. Então é você que tá falando. E a gente, lembra, a gente cria a nossa realidade. Porque Deus é o Criador, nós somos
co-criadores da nossa realidade. Somos co-criadores da nossa realidade. Você só vibra prosperidade se você acreditar que você não vai estar na escassez, que você tem competência para conseguir algo maior, que você vai receber do Criador. Então, para desfazer a crença limitante, a melhor coisa que tem é deixar de lado a vibração da escassez. Tá bom? Então vamos lá. Boa noite, o pessoal que tá entrando aí também agora. Se alguém quiser colocar mais alguma perguntinha aí. Ô Bru, eu vi que você colocou ali, quando a gente doa, a gente ganha, é verdade. É o que eu te falei. Eu coloquei aquele negócio, né, de ter colocado, de ter arrumado o guarda-roupa e deu umas sacolas lá de doação. E aí a minha amiga mandou, ai, minha mãe fez um poncho pra você, tal, vou te mandar. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu acho assim, esse fluxo pra mim, há muitos anos atrás, se você me perguntasse, isso não ia fazer sentido nenhum. Eu ia falar, ah, tá. Mas com o tempo, as coisas foram se desenvolvendo na minha mente e a questão da prosperidade para mim foi tendo outro sentido, não foi tendo só o sentido de dinheiro, foi tendo outro sentido. Quando a gente fala dessa questão realmente de você receber do outro, é muito notório. Eu, nas minhas consultas com crianças, né, eu vou dar rapidinho aqui. Nas minhas consultas com as crianças, o que que eu faço? Geralmente, aquelas pulseiras da gratidão, que é pra dar uma ancoragem nelas, pra poder elas passarem pela parte da ansiedade, do nervosismo, eu dou uma pulseirinha pra elas, pras crianças, né? Principalmente para as meninas. Eu não tenho mais meninos nesses últimos atendimentos, mas é menina. Então dá pulseirinha. Meu, você precisa ver que alegria, que barato que é, como elas gostam. E da última vez que eu dei a pulseirinha, veio 3 pulseirinhas. E a menina falou assim pra mim, uma interagente: ah não, Vi, eu quero que você também fique com uma, pra você também lembrar de mim. Se você também estiver nervosa, pra você também lembrar de mim. Então, faz muito sentido pra mim esse tipo de coisa, entendeu? Então, antes, se você me perguntasse, eu falaria assim, tem muito a ver só com dinheiro. Mas não, tem muito a ver com isso. E no final das sessões, quando as pessoas me falam, ai, nossa, Vivi, você me deixou assim, sabe, me abriu um leque de oportunidades, coisas que antes não fazia sentido pra mim, né? Não, Bru, é muito legal mesmo. Essa da menina, da última vez que eu dei a pulseira, que ela mandou eu ficar com uma também, que ela falou que se eu ficasse nervosa, eu achei o máximo, porque, ou seja, tudo que eu falei pra ela nas outras sessões anteriores, da questão até da empatia, de como ela tinha, né, como ela recebia as coisas dos outros, pra ela fez muito sentido, tanto que ela pensou, se ela também ficar nervosa, se ela passar por alguma coisa, ela também vai precisar da pulseirinha. Então, enfim, eu acho que a questão de você quebrar a crença de algumas coisas, de você fazer o fluxo das coisas rodarem, tá aí, tá? Como eu falei bastante agora, né, do conteúdo, deixei aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jean. Tudo bem com você? Júnior, boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir colocando aí antes da gente entrar. Que agora eu vou falar um pouquinho das dicas, né? Porque como sempre, eu falo pra caramba e tem só 15 minutos, gente do céu, né? Não vamos colocar nada, ninguém perguntou nada, então bora lá pra gente falar das dicas. Então, primeiro, se vocês viram meus posts, eu coloquei um post, depois vocês entram lá no Insta e olhem. Tem um post sobre
as perguntas que você deve fazer. Por quê? Porque quando a gente está falando dessa questão da crença limitante, tem muito a ver com isso, tá? Com as perguntas. Então vamos lá. Em que momento eu comecei a acreditar nisso? Em que momento eu comecei a acreditar que eu não era competente para tal assunto? Será que isso é meu? Ou será que eu trouxe isso lá da época da escola, que a minha professora falava que eu não sabia resolver as coisas, não sabia resolver as lições? Tá? Isso realmente é meu? É meu? Isso aqui, vamos supor, desse desamor, será que isso é meu? Ou eu trouxe? É genética da... Lembra aquela coisa que eu falei que a pessoa acha que é genética? É da hereditária da minha família, minha mãe teve, minha bisavó teve, minhas primas teve, todo mundo teve. Não ia ser diferente comigo. Então, será que isso é meu ou será que eu tô trazendo? Né? Uma coisa energética lá de trás aqui pra mim. Como seria se eu não acreditasse mais nisso? E se eu entender que isso daí não faz mais parte de mim? Como seria? Lembra que eu falei? A gente tem que parar de viver nessa questão de ficar toda hora. Ai, de ficar na resposta. Ai, mas o que precisa? Sabe? Como seria se eu não acreditasse mais nisso? Se isso daí não é meu, será que eu devo acreditar? Isso é verdade? Essa crença que eu tô colocando pra mim de escassez é verdade? Será que eu realmente, às vezes, eu não posso montar algo pra mim? Isso não pode ser pra mim? Será que realmente é melhor pingar do que faltar? Será que só felicidade dura pouco mesmo? Por que será que dura pouco? Será que não é porque eu coloco a expectativa nas pessoas e nas coisas e não acredito em mim? Então tem muito disso. Será que isso é verdade? Outra dica. Pare de andar com as pessoas que não condizem mais com a sua felicidade e com a nova condição que você quer ter. Sabe aquela pessoa que eu falei no começo da live? A pessoa mal-humorada, a pessoa que reclama de tudo, pessoa que te afasta, a pessoa que só fala... As pessoas das crenças limitantes que falam, ai meu Deus, agora tá todo mundo nessa crise. Nossa, cada um que agarra o seu trabalho, porque senão todo mundo vai morrer de fome, sabe? Aquela pessoa assim. Então, cuidado com essa pessoa. A energia circula, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Faça palavras de gratidão e afirmação. Lembra que eu falei que a gente precisa ter pra gente se autoafirmar, se autoconhecer, e para tirar aquela crença de incapacidade, a gente precisa colocar palavras de afirmação. Eu sou capaz, eu posso. Trocar as palavras. Eu posso isso daqui, eu vou tentar sim. Por que não? Se o fulano consegue, por que eu não consigo? Já começa por aí, né? Se fulano consegue, por que eu não consigo? Então, bora pra cima. Mude a sua frequência. Quando eu tô falando em mude a sua frequência, aqui eu tô falando numa questão de quando você for, aí independente da sua religião, tá? Eu vou falar quando você for orar, rezar, ou de quando você é uma pessoa, vamos supor, se você tem religião de descendência afro, né, que é os ubandistas, enfim, para quem você for orar, pedir, fazer os seus pedidos, quando você for entrar nessa frequência de pedir, não peça com escassez, com medo. Sabe as pessoas têm mania de falar assim, ai, quanto mais eu oro, né, mais assombração aparece. Já ouviu falar isso? Então, não, é porque você está vibrando na escassez e na negatividade. Então quando você for orar ou quando você for pedir, se você é de outra religião, budista, umbandista, evangélico, católico, onde você for orar, vá na gratidão.
vá pedindo no Criador, mas já vá pedindo na gratidão, vá com energia positiva. Se você vai na negativa, já tá com a crença limitante de que nada daquilo ali que você tá pedindo, já vai na negatividade, vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. Não pense ao contrário, porque vai. Então vá na positividade, porque você vai ser atendido. Então mude a sua frequência. E tenha autoconfiança. Quando você confia mais em você, é aonde as coisas acontecem. Se você confia, você muda. Lembra que eu te falei? Pro caminho da crença limitante, não dá pra você eliminar aquele caminho que você já fez. Dá pra você deixar de seguir e ir pra um caminho novo. Faça um caminho novo, crie novos hábitos, tá bom? Crie novos hábitos. Quando você cria novos hábitos, vá para um caminho novo, você consegue que as coisas fluam para você, tá bom? E por último agora, já me despedindo, porque eu vi aqui que tá acabando já, que já tô em cima. Toda resposta que a gente precisa tá dentro da gente. Toda resposta que a gente precisa tá dentro da gente. Então a gente precisa começar a se autoconhecer. Quando a gente quebra nossas amarras emocionais e entende que tudo que a gente busca lá fora, do lado externo, tá aqui dentro, começa a fazer um sentido danado pra gente. Então, pare de procurar respostas lá fora e comece a procurar respostas internas. Comece a se entender. Faz muito sentido para você isso. Se entender, que é aí que vai estar. Você consegue quebrar as crenças, você consegue, né, eliminar aquilo de negativo, você consegue eliminar o negativo, mas você consegue sair daquilo ali, mudar o caminho? Lembra? Desculpa, você consegue mudar o caminho? Sim, desculpa. Você consegue. Você não consegue deixar de falar assim, aquilo ali eu vou fazer, não vou fazer. Então, você consegue seguir o seu caminho se você se autoconhecer. Comece a se autoconhecer. Lembra, a gente não desenvolve, eu até marquei um texto que eu achei super bacana, a gente não desenvolve a coragem sendo feliz todos os dias. A gente desenvolve a coragem quando a gente se desafia e desafia as outras pessoas. O entendimento tá em a gente se descobrir, em se entender como ser humano. Quando você começa a entender que a parte de dentro é que tá a resposta para muita coisa, você vai deixar de dar valor para as coisas de fora, tá bom? Então, pessoal, eu vou dando boa noite para vocês. Já tô em cima da hora, eu tô vendo aqui um negocinho do Instagram aqui para mim, eu já vou acabando. Dando boa noite, gratidão por vocês terem participado.